Peguei aqui as duas versões topo de linha. O Citroën Basalt na versão Shine, que é a versão mais completa, ainda que exista uma versão acima dessa, que é apenas mudanças estéticas. Então, na prática, a gente tem aqui a versão topo de linha. E desse lado a gente tem o Kardian, também na versão topo de linha, que é a Premier Edition. Mas já de cara eu preciso fazer uma observação muito importante. Peguei os dois carros na versão topo de linha? Sim, só que a diferença de preço entre eles é bastante expressiva. Estamos falando aí de mais de 25 mil reais de diferença entre esse carro para esse carro aqui. Portanto, é claro que o carro da Renault vai ter muito mais equipamentos. Então, nesse comparativo, eu vou tratar esses dois carros aqui considerando a diferença de preço e equipamentos, mas eu também vou fazer uma adequação onde a gente tem uma versão do Kardian, que infelizmente eu não consegui ela para a matéria, que é a versão Evolution com o câmbio automático, no caso automatizado de dupla embreagem. E essa versão ela ficaria muito mais perto aqui do carro da Citroën. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou apontar para vocês quais são os equipamentos que perderia nessa versão para ficar mais perto, e aí eu vou fazer os dois paralelos. Os dois na versão topo de linha com a diferença grande de preço, ou então levando em consideração que esse aqui fosse um Evolution automático, com um preço mais próximo e também colocando as considerações. Considerando a parte estrutural dos carros, onde eles são bem mais próximos, vou começar falando de motorização. Porque aqui temos dois modelos com motor 1.0 litro, ambos são motores flex, ambos são motores turbo e ambos têm injeção direta de combustível. Só que, apesar da semelhança de motores, nós temos diferenças no sistema de câmbio. Porque aqui no Basalt é aquele powertrain que a gente já conhece de vários outros carros da Stellantis, a exemplo até mesmo de Fiat e Peugeot, porque aqui é um câmbio CVT continuamente variável que faz a simulação de 7 marchas. Vou explicar isso aqui ao longo do comparativo. Quando a gente vem aqui no Kardian, aí nós temos um câmbio que nessa categoria de produto é bem diferente de tudo, porque é um câmbio robotizado de dupla embreagem. Normalmente a gente costuma ver esse tipo de construção de câmbio em carros de mais alta gama, categoria premium, porque a gente sabe que esse câmbio é bastante ágil nas trocas de marchas. Então aqui é um câmbio robotizado de dupla embreagem de 6 marchas, enquanto aqui nós temos um carro com câmbio CVT. Só aí a gente já pode esperar diferenças interessantes no que diz respeito a comportamento, à direção. Vamos começar falando de assistência à condução, porque apenas um modelo oferece isso, e no caso estamos falando aqui do Renault Kardian. E a assistência à condução toda do Kardian é baseada num radar eletromagnético que fica ali na parte de baixo do para-choque. Com esse radar, o carro vai ter aí alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e também o controle de cruzeiro adaptativo. Certamente muito mais conforto quando você vai viajar aqui com o modelo. Mas e se esse modelo fosse o Evolution automático? Pois bem, aí ele não teria essa assistência à condução. E ele também perderia mais algumas coisas, como os 4 sensores de estacionamento ultrassônicos não estariam disponíveis e até mesmo o farol auxiliar que vocês estão vendo aí na frente também não estaria disponível. O que você teria aqui no Kardian, basicamente, seriam os faróis com esse design aqui um pouco diferente. Quando você vem aqui no Citroën Basalt, essa versão topo de linha traz de série o farol auxiliar ali embaixo e também aqui o conjunto na parte superior. Mas e aí? A iluminação muda? Vamos conferir agora. Na iluminação, começando com o Basalt, a única coisa em LED que você tem aqui é a assinatura da lanterna, que também é a luz de rodagem diurna, e só isso que é LED. O farol baixo, como vocês estão vendo, e o farol auxiliar lá embaixo, ambos têm iluminação halógena, inclusive com refletor parabólico. O farol alto também iluminação halógena e a luz de pisca é do tipo incandescente. Quando a gente vem aqui no Renault Kardian, olha só, todo o conjunto é 100% iluminado em LED. Então você tem o farol baixo, o farol auxiliar lá embaixo em LED, o farol alto também é em LED e a luz de pisca também em LED. Então lembrando, né, se a gente fosse comparar a versão Evolution com aquela versão Shine que tem a aproximação de preço, aqui nós teríamos um farol totalmente em LED e sem farol auxiliar. E aqui nós teríamos o farol auxiliar mais o farol baixo. Falando da motorização,
Aqui no carro da Citroën nós temos o motor T200, que é aquele que tem apenas variação nas válvulas de admissão sistema Multi-Air 3. O comando de exaustão é fixo, acionado por corrente. Aqui a potência máxima é de 130 cavalos no etanol e o torque máximo é de 200 Nm ou 20,4 kgfm. Quando a gente vem aqui no carro da Renault, ele tem duplo comando variável, acionado também por corrente. Aqui a potência máxima é um pouco menor, de 125 cavalos, mas o torque máximo é maior. Aqui nós temos um torque máximo de 220 Nm ou 22,4 kgfm. Então aqui mais torque, porém um pouco menos de potência. Se eu tivesse que dar um palpite, qual dos dois carros terá melhor desempenho no 0 a 100, eu arriscaria que o Kardian vai melhor. Mas isso somente um teste prático para a gente conseguir saber efetivamente qual vai ter a melhor aceleração e também qual vai ser mais econômico. Lembrando que o teste está sendo conduzido com gasolina. Olhando os carros aqui pela lateral, sem a gente falar de números, o carro da Citroën aparenta ter um volume maior. Só que aqui tem algumas diferenças importantes, porque o Kardian sempre traz aquele rack de teto. Como eu já mostrei em outro vídeo, ele é um rack que você pode pegar aquelas barras, que no caso aí elas estão na longitudinal, usar uma chavinha, colocar elas na transversal e já transformar em um rack funcional. Esse equipamento é série, inclusive na versão Evolution. O que muda na versão Evolution é que a barra, em vez de ser prata, como ela está aí, ela é puramente preta, mas o rack está presente. Pois bem, outra coisa que os carros também são exatamente iguais é em matéria de construção de freio e suspensão. Ambos os carros têm freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira. E as suspensões são independentes na frente, do tipo McPherson, e semi-independente com eixo de torção lá atrás. Claro, vou fazer o meu teste de torção de carroceria para ver como eles se comportam. Falando aqui de roda e pneu. Olha só, os dois carros têm um pneu de mesma largura, ambos são 205 milímetros, só que muda a roda, porque no caso da Citroën é uma roda 16 polegadas em liga leve diamantada e em 2 tons. Pelo fato dela ser 16 polegadas, você tem aqui um pneu perfil 60, ele é um pneu mais alto. Quando você vem aqui no Kardian, aqui é uma roda aro 17 polegadas. E por conta do aro ser um pouquinho maior, o perfil do pneu passa a ser 55. O detalhe é que quando você vai para a versão Evolution, você continua tendo a mesma medida de roda e pneu, só que lá não é uma roda em liga leve, é uma roda com sobrecalota. Aliás, é uma sobrecalota bonita que nem parece roda, mas o fato é uma roda em aço com sobrecalota. E aí, nesse caso, se a gente compara essa versão com essa, o Kardian é mais negócio. Mas se a gente pega a versão Evolution, aí o caso da Citroën, mesmo sendo uma roda menor, pelo menos ela é em liga leve, né? Na hora da aventura urbana, subir e descer guia, lombada, valeta, qual dos dois carros vai melhor? Primeiro vamos ver os números. Começando pelo ângulo de entrada aqui na frente, Kardian com 20 graus e o Citroën Basalt com 20,5 graus. Na prática é a mesma coisa. Ângulo de saída, o Kardian lá atrás com 36 graus e o carro da Citroën com 28 graus. Nesse ponto, o Kardian vai conseguir sair de uma rampa mais íngreme sem a chance de bater ou raspar. E a altura do solo? Percebam que as montadoras fazem divulgações diferentes. A Renault fala que a altura livre do solo é de 209 milímetros, ou seja, quase 21 centímetros. Mas a Citroën fala que a altura mínima do solo é de 180 milímetros. Pode parecer aqui que o número é bem mais baixo, no caso cerca de 2 centímetros. Mas aqui ele está falando de altura livre, de altura mínima, e aqui ele está falando de altura livre. Na prática não é o mesmo número, porque às vezes o carro pode ter uma altura declarada, mas a altura mínima é menor. Então o que nós vamos ter que fazer é o nosso teste de tachão e lombada e ver qual deles que realmente se comporta melhor nessa situação.
Falando aqui da parte traseira, começando pela iluminação, o carro da Citroën aqui, tudo iluminado em lâmpada incandescente. Não tem nenhum LED, inclusive isso que vocês estão vendo aí, a iluminação de lanterna. Quando a gente vem no carro da Renault, aí tem uma diferença. Por quê? A iluminação de lanterna é em LED. Já a luz de freio, luz de pisca e luz de ré é do tipo incandescente. E isso acontece em todas as versões do Kardian, mesmo na versão Evolution. Então, nesse ponto, vantagem aqui para o carro da Renault, que vai ter uma iluminação melhor. Falando de assistências aqui atrás, olha só, ambos os carros contam com 4 sensores de estacionamento aqui atrás. Esse daqui, que é a versão topo de linha, ele também tem os sensores lá na frente e sensor aqui na lateral, que é justamente o sistema de ponto cego. Então aqui, obviamente, vamos ter um sistema mais completo. Mas quando a gente fala da versão Evolution, aí são 4 sensores de estacionamento mais câmera de ré. Já o Citroën Basalt, nessa versão, vai ter câmera de ré e 4 sensores de estacionamento. Nesse ponto, os dois carros muito parecidos. E espaço de porta-malas, aqui não tem muito o que discutir, porque o carro da Renault é informado 410 litros na medição VDA. Agora, se você precisa de espaço, não tem nem o que discutir. O carro da Citroën vai ser mais negócio, porque aqui nós temos 490 litros na medição VDA. Então, se espaço de porta-malas é importante para você, o carro da Citroën será mais interessante. Agora, porta-malas não é só espaço, existem também as questões dos recursos que ele oferece. Aqui no carro da Citroën, você vai ver que tem um ganchinho ali do lado esquerdo, muito útil para bolsas ou sacolas, mas aqui do lado direito não tem ganchinho. O que tem aqui é uma iluminação e no caso é em LED. Também, o banco traseiro dá para ser rebatido? Dá, tudo de uma vez, não tem aquela proporção 1/3, 2/3, ou rebate ou não rebate. E quando a gente vem aqui no step, olha aí pessoal, é aquele step temporário mais fino. O pneu 125, tá vendo? Então quando você aplica esse step, você fica com a dirigibilidade comprometida e tem mais outro detalhe. Como é que você guarda aqui o pneu que furou nesse espaço? Porque a hora que você colocar o outro pneu aqui, ele vai desnivelar o piso do porta-malas. Então você vê que os recursos aqui são bem limitados. Já no carro da Renault, vamos começar pelos ganchinhos. 2 desse lado e mais 2 do outro lado. Então dá para pendurar mais sacolinha. O banco traseiro tem a proporção 1/3, 2/3. E tem mais uma outra coisa aqui. Quando a gente pega o step, olha só, pode não ser da mesma medida do pneu de rodagem, mas é um pneu 185, 65, aro 15. Então quando você aplica esse pneu, a dirigibilidade não fica comprometida e dentro desse porta-malas você consegue guardar a roda original com o pneu original furado sem desnivelar o piso do porta-malas. Então, em matéria de recursos, também não tem discussão. O Kardian leva vantagem e o Basalt tem mais espaço. Aí é uma questão de preferência pessoal e até o tipo de uso de cada um. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.